Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente. Francamente, um K que é mais fácil de achar. Nesse vídeo eu quero falar sobre esse trabalho, né, uma revisão, gordura da dieta, né, gordura da alimentação, um potente influencer, né, um influenciador da micróglia, né. Então, na verdade, eu não sei se eles quiseram brincar aí, né, com essa ideia de influencer mais no sentido negativo, né, mas basicamente a ideia é o seguinte, é destacar que, o sistema imune, né, a importância do sistema imune inato. Vamos imaginar assim, o papel que ele tem na reação contra uma alimentação não muito saudável, no sentido de impor ao organismo todo aquele quadro de inflamação, aquela coisa toda. Ainda que a micróglia, vamos pensar assim, né, seja ali já parte do sistema nervoso central, elas são originalmente células imunes. Então elas têm uma forma de reagir, uma forma de lidar com aquele ambiente, da dieta diferenciado. E aqui, basicamente, nesse trabalho, ele vai falar que, ao contrário do que se imaginava, mais só do que ser um agente passivo a um ambiente que causa uma inflamação, que regula o metabolismo, a micróglia é também um agente atuante, de modo que pode, inclusive, ao reagir, ao encontrar um ambiente inflamatório, vamos pensar, ao encontrar, por exemplo, ácidos graxos saturados, pode passar a expressar características inflamatórias e aí piorar toda a situação. Então, elas não só reagiriam à inflamação ou reagiriam à dieta, como ela promoveria esse quadro negativo da dieta. Tá? Então, basicamente, o trabalho, né, ele começa ali falando, né, aquelas coisas que a gente sempre sabe, 40% do mundo tem obesidade, sobrepeso, que isso pode ser genético, mas também existem outras influências, como a disponibilidade de alimentos, que são calóricos e com calorias pouca densidade nutricional, um pouco, né, falta de exercício, estresse. Aí ele comenta que na pandemia isso também se agravou, principalmente entre crianças e jovens, né, que em função da pouca atividade, do isolamento, do estresse. E aí é que ele, né, ele fala que a obesidade está associada a várias morbidades, inclusive morbidades de características, vamos dizer assim, do sistema nervoso central, né. Então ele fala, por exemplo, né, associado com morbidades como demência, Alzheimer, ansiedade, depressão, ele fala assim, todas são correlacionadas, né, estão correlacionadas com a obesidade, aí ele fala ainda, ou seja, todas essas comorbidades estão correlacionadas com a obesidade, mas ainda que frequentemente os mecanismos e a relevância clínica dessa correlação nem sempre estejam claros. Então quer dizer que, apesar de a gente saber que a presença da obesidade causa toda essa problemática, não sabe mecanismo, por meio que isso acontece, daí a ideia do trabalho, né? Então agora ele começa a falar propriamente é, do assunto do paper, né? Então ele fala assim, a obesidade cria um ambiente de inflamação crônica, e ele fala da micróglia, células imunes residentes do sistema nervoso central, da imunidade inata, que aí a destaque da imunidade inata ele fala, elas não só reagem, como eu falei, elas propagam a inflamação, né? E aí ele cita, por exemplo, algumas coisas, né? Que tem pelo menos duas teorias, uma que é do priming, né? É como se você ativasse, né? Tivesse um estímulo inicial da micróglia, por exemplo, seja na barriga, no período que ele chama early pós-natal, quer dizer assim, período logo pós o nascimento, né? Então, aquelas situações no começo da vida, então, ou no útero, no começo da vida, então ele fala ou do priming da micróglia, ou da teoria do Two-Hit, hipótese, né? Que basicamente diz que estresse, dieta rica em gordura no início da vida, ele pode, vamos dizer assim, dar um prime, quer dizer, ele pode condicionar, vamos dizer assim, tá? Pré-condicionar a micróglia para quando tiver no futuro algum evento, ela reagir de forma exagerada. Então, por exemplo, no futuro você foi uma criança que a tua mãe teve obesidade, ou também no primeiro ano ali de vida, nos primeiros momentos, você estava exposto a uma dieta pouco saudável. A tua micróglia nesse período sensível, né? Porque ele fala que no adulto parece que essa coisa não acontece tanto, nesse período sensível, você passa a programar a sua micróbiota de modo que no futuro, se ela estiver exposta ao mesmo contexto, ela vai reagir de uma forma exagerada. Aí ele fala também, né, por exemplo, que em 2014, cerca de praticamente 40 milhões de grávidas no mundo tinham sobrepeso e obesidade, sendo 20% das crianças, né. Aí ele fala que, a primeira coisa que ele fala aqui, ele fala assim, né, existe algum modelo relevante, sobre a etiologia da obesidade? Então, basicamente aqui, apesar de falar da micróglia, como
muitos estudos sobre micróglia e sistema imune, obviamente, vêm de modelos animais, você tem que abrir o sistema nervoso do animal, e dentre os modelos animais, o modelo de murinos, né, de roedores, ratos e camundongos, é o principal. Ele meio que vai fazer uma análise, assim, pedindo basicamente cautela quando você extrapola os dados do modelo animal para o modelo humano. E basicamente por quê? Porque ele fala, por exemplo, que não há uma padronização. Então, tem laboratórios, por exemplo, para começar, eles falam assim de que tem uma dieta padrão, que é 13% de gordura, enquanto uma dieta de breeding, de crescimento, é 20%. Então, isso nunca está muito certo, né? Aí que ele fala que para camundongo, 10% de gordura é pouca gordura, 45% é high, e a dieta que eles chamam de DIO, que é Diet Induced Obesity, a obesidade induzida por gordura, né, ela é 60% de gordura, que é uma dieta muito rica em gordura. E aí ele fala que o problema do DIO, né, dessa dieta, é que ele ganha peso e isso não pode ser necessariamente traduzido por humano. Por quê? Porque é uma manipulação só, geralmente você está manipulando a gordura, ele ganha peso muito rápido, e basicamente, nos seres humanos, os modelos são múltiplos, né? A obesidade é tem múltiplas causas, multicausas, né? Então não tem uma causa só. Então, ele fala, por exemplo, a gente tomar cuidado, porque nos estudos não tem, como eu falei, uma dieta padronizada, o tempo que o animal está submetido à dieta, é só uma causa, a genética do animal é controlada, a dieta é controlada, no ser humano nada disso acontece, são múltiplas contribuições, né? Aí ele tem um item no trabalho que ele fala assim, it takes a village, né? Eu falei, pô, que expressão é essa, né? It takes a village, segundo eu vi, no Google é uma expressão africana, que é it takes a village to grow a child, que é criar uma criança, quer dizer, que é como se a vida inteira participasse da criação da criança. E aí ele fala, it takes a village, né, para manter a homeostase corporal. Então, o que ele fala é que a homeostase corporal é o resultado de todo o trabalho de várias células do corpo, inclusive a micróglia. E ele fala uma coisa que eu achei sensacional, que ele fala assim, ó, os seres humanos evoluíram de modo a serem programados para procurarem alimentos ricos, energeticamente densos, ricos em energia. Né? No caso, ricos em gordura, porque isso garante a sobrevivência. Então, você vê que a gordura tem uma questão importante. Né? Só que é claro que, no contexto que essa evolução foi tida, não havia essa quantidade de alimentos que tem hoje, no estilo de vida era outra, coisas que não cabe aqui, foge do nosso escopo aqui do vídeo, mas que dá para a gente entender, né? Então, e aí ele começa a falar, por exemplo, que esse consumo consistente de calorias, né, o balanço calórico positivo, vai gerar situações, por exemplo, ele comenta, né, vai gerar tanto resistência à insulina, que essa resistência à insulina em vários tecidos vai acabar deixando a glicose alta na concentração, isso vai fazer com que também, né, isso já gera um perfil inflamatório, e aí ele fala das adipocinas, pelo aumento do tecido adiposo, também vai gerar outra situação de inflamação crônica, né, e aí ele cita um pouco de história, que inicialmente o TNF, fator de necrose tumoral, foi em 1993, né, estava me formando nesse ano, praticamente 30 anos atrás, foi quando ele mostraram que o TNF era uma citocina, uma adipocina, produzido pelo tecido adiposo. Aí ele vai falar, por exemplo, desse efeito da gordura no seio da alimentação, no hipotálamo, ele fala do nosso famoso núcleo arqueado lá com as suas populações de neurônios que expressam PONC, e expressa neuropeptídeo Y, ou peptídeo relacionado à GUT, ou seja, o primeiro do PONC relacionado à saciedade, o outro relacionado à fome, né? E que quando há inflamação, a inflamação se instala também nessas áreas, né? Então aí que a micróglia vai começar a influenciar esses neurônios, né? E aí ele fala uma coisa interessante, é que as células da micróglia, diferente de outras células imunes, que são frequentemente substituídas por novas células que vêm da medula, essas células elas tendem a estarem se formando, estabelecendo ali, na formação do sistema nervoso, ou seja, logo nos momentos ali, enquanto você está sendo gestado, e pouco depois do nascimento, né? Ou seja, então elas tendem a marcar aquilo que é feito em termos negativos, marcam, né? Elas ficam sob influência daquela alimentação, daquela coisa, por um longo período, né? E aí uma outra coisa que ele fala também que é bem bacana é que você tem micróglia em diferentes regiões do cérebro. E aí ele está falando da micróglia do hipotálamo.
Porque a micróglia do hipotálamo é justamente, o hipotálamo é justamente essa região que está associada à fome e saciedade. Mas ele diz que provavelmente, vai tocar aqui meu alarminho, porque eu estou lendo aqui, ó, porque provavelmente micróglias de diferentes regiões do sistema nervoso podem reagir de forma diferente à inflamação. Então, nada disso está certo. Quer dizer que a inflamação provavelmente ela não age de uma forma uniforme em todo o sistema nervoso. Então, diferentes populações, mesmo de micróglia, vão atuar de forma diferente. E aí ele passa a falar muito das evidências que mostram que a micróglia fica alterada, por exemplo, expressando os receptores similares ao TOL, né, os TOL-like receptors, e aí ele fala que as micróglias têm de 1 ao 13, mas ele enfatiza muito o 2 e o 4, que são os mais conhecidos, inclusive tem a figura aí sobre o 2 e o 4, né? Então, que ele vai falar desse padrão emergente aí, que normalmente essa é a ideia da figura, né? Então ele falou, ó, leva toda uma vila para criar uma criança, então mostrando que a micróglia e vários outros tecidos, mas a micróglia é importante no estabelecimento desse metabolismo da inflamação. Então, por exemplo, aqui, ó, ele quer mostrar, né, que as células da micróglia expressando tal receptor 2, que é sensível a padrões moleculares de antígeno, que percebem isso, e o Tau-like receptor 4, que é o de LPS, e o LPS, por exemplo, tem ácido láurico, e ele também fala do ácido palmítico. Isso tem sido demonstrado que isso pode afetar o LPS. Então, aí ele falava que antigamente eles simplesmente achavam que o LPS saía lá, por exemplo, sei lá, do intestino, pela transição ali da barreira intestinal, ia no sistema nervoso e pronto. Eles estão percebendo que não, dependendo da composição, da origem desse LPS, né, do tipo ali, de bactéria, pode ter um efeito diferente. Mas, de qualquer forma, o que ele mostra é que quando seja por ácido palmítico, ácido láurico, quando a micróglia percebe esse aumento exacerbado cronicamente na balança positivo e um alto conteúdo de gordura, elas passam a expressar esses receptores do TOL, o 2 e o 4, e aqui o MyoD 88 e o TRIF, que são adapters, né, não sei em português se é adaptadores, né, e ativam fatores de transcrição, que são esses daqui, que no final das contas vão produzir proteínas inflamatórias, né, ainda que a 6 possa também ser anti-inflamatória em certos contextos, e os interferons, né? Interferons do tipo 1, o alfa e o beta. E aqui é interessante ele mostrar aqui, ó, a resposta à dieta rica em gordura. Então, circulante, aumento do LPS circulante, isso vai promover resistência à insulina, e aqui ele mostra o Toll-like receptor, né? Então, em células hematopoéticas. No músculo esquelético, o aumento da gordura vai aumentar tanto a presença do Toll-like receptor 2 como 4 em células imunes que estão ali, né? E aí ele mostra os modelos aqui, ó, induzido pelo palmitato, resistência à insulina, né? O Toll-like receptor em seres humanos, na musculatura do ser humano, a quantidade e a densidade desse Toll-like receptor, né? O volume deles, a quantidade deles, se correlaciona com a severidade da resistência à insulina. Aqui, ó, fala nos neurônios do cérebro, aí ele comenta, por exemplo, que nos cérebros, lá na região do PON, no caso 2, acaba tendo efeito protetor. Ele mostra aqui também, ó, né? Outra coisa que ele fala no trabalho, um outro tópico é da mãe, né? Então, porque lógico, né? Ele está falando da questão da micróglia, que ela, como é uma célula permanente, acaba sendo marcado de forma para sempre, né? Diferente das outras células. Então, aqui ele quer dizer, né? O que acontece ali nas respostas perinatal da mãe, quando a mãe consome uma dieta rica em gordura e ou é obesa. Então, mostrando, por exemplo, em modelos animais, o aumento da expressão de T-LAUC receptor 4, CD11 aqui é um marcador de ativação de macrófago, assim como outros que ele fala aqui no texto, né, outros marcadores, CD68 e tal. Então, mostrando aqui, ó, no hipocampo, na micróglia do feto, inclusive interessante ele mostrando um aumento da expressão de Tau receptor 2 e 4, né, ó, na placenta. Então, sugerindo que um dos fatores que, quando a mãe está grávida, vai ajudar, de certa forma, a marcar a micróglia do indivíduo, de forma permanente e negativa, são as próprias substâncias vindas às células imunes da placenta, mandando informações para lá, como está aqui, ó, né? Os trofioblastos humanos reagindo ao LPS, ó, a TNF no rato, ó, TNF no ser humano, aumento da densidade de macrófagos na placenta. Então, basicamente, o que ele diz... E aí ele fala uma coisa interessante, que é o quê? Só para a gente terminar. Que tem estudos mostrando que animais, por exemplo, assim que esses animais nascem, né, com uma micróglia alterada, vinda de uma mãe que estava grávida dos bichinhos lá, numa situação de obesidade ou de uma dieta rica em gordura, se você aumenta frutas
fibras, né? Fibras e diminuir açúcar da dieta desses bichinhos, a microbiota não, a micróglia do sistema nervoso dele melhora. Então, talvez aquela ideia que, apesar de você ter esse priming, né, essa situação no ventre no primeiro ano, se você, assim, nesse primeiro ano, nesses primeiros meses, você mudar a dieta da criança, talvez você consiga, pelo menos é uma área de investigação, consiga, de certa forma, contrapor essa influência, embora ele não fala o quanto isso ocorre, né? Então, só para a gente terminar, eu coloquei algumas figurinhas aí para a gente fazer um resuminho do trabalho, né? Porque o trabalho fala várias coisas, então ele fala no começo do trabalho, obesidade é uma epidemia crescente, né? Que tem impactos, impactos maternos e pediátricos, né? Tem ganhador. É uma epidemia crescente, os efeitos da obesidade materna e pediátrica têm recebido atenção crescente, os receptores do tal exercem um papel crítico e, né, direto e indireto na resposta da microbiota ao excesso de nutrição, ao excesso de calorias, né? As micróbias são sensíveis ao sobrepeso e obesidade da mãe durante o período de desenvolvimento crônico. E, ó, esse período dá um prime, né? É como se fosse pré-condiciona a micróglia a reagir de forma diferente, né? Você ficar estressada no futuro. Ele mostra que isso pode ser dependente, que nem eu já falei, da região do cérebro, e aí ele mostra também que, às vezes, no animal macho e fêmea tem resposta diferente. É só para... Aí é legal que ele, no trabalho, que eu sempre digo, né? Esses trabalhos são interessantes porque eles mostram algumas palavrinhas que a gente vai aprendendo. Lembra que eu falei do CD11, né? Cluster de diferenciação 11, ó, que é ativação de células tal, CD68, ó, ativação da micróglia, tá? Thermococcus dieta, ó, os núcleos dorsais da RAF, né? Então, que é um lugar onde tem muitos neurônios serotoninérgicos, eles falam no trabalho, é legal que você vai aprendendo coisas de neuro, de dieta, né? Esse aqui é uma, uma proteína relacionada à diminuição da mitocôndria da micróglia que está inflamada, né? As interleucinas que a gente fala, enfim. E aí, então, o LPS, ele fala, o neuropeptídeo, a GOLT, aqui ele fala do priming, ó, no contexto da micróglia, se refere a um evento incendiário inicial que não necessariamente afeta o funcionamento basal. Quer dizer, se eu tenho uma mãe que está obesa, tem sobrepeso, e me dá uma dieta rica em gordura, minha micróglia muda no meu cérebro, mas em termos basais não vai apresentar diferença. O problema vai ser quando eu me expuser a um ambiente rico em caloria, de sedentarismo inflamatório, aí ela vai ter uma reação excessiva, tá? Então, aí ele vai falando de todas as coisas que a gente comentou aqui, né? Então, dieta rica em gordura, proteína, são coisas que ele comenta no trabalho. E aí ele fala que questões precisam ser respondidas, né? Como é que funcionam esses componentes, como é que são afetados esses componentes chaves do cérebro no útero, né? Como a dieta da mãe realmente ativa a microbiota no útero, no caso dos seres humanos, né? Quais os mecanismos em diferentes regiões, em termos de microbiota do cérebro, estão atuando, como é a influência do sexo, como as alterações na placenta afetam a micróglia, né? E aí, uma coisa que ele fala por último, que ele fala para a gente tomar muito cuidado, porque é aquilo que eu falei, ele não critica os modelos de roedores, mas fala para tomar muito, muito cuidado com aquela coisa da validade ecológica. Na hora que você vai transportar os dados de animais, de camundongos, por exemplo, não é tudo uma realidade. Então, basicamente, gente, qual é a ideia aí, né? Eu acho que eles brincaram com a ideia da má influência, o mau influenciador, a gordura sendo um mau influenciador para a micróglia, basicamente naqueles períodos sensíveis, né? Quando está em formação do sistema nervoso, onde, teoricamente, você faz esse prime, essa pré-sensibilização da micróglia, que não necessariamente vai mostrar que essa micróglia vai funcionar diferente, mas a partir do momento que a pessoa cresce, ou continua na infância já, ou, sendo submetida a um ambiente, vamos dizer assim, obesogênico, como essa micróglia ela foi pré-sensibilizada, esse indivíduo que submeteu a uma pré-sensibilização em função ou de uma alimentação da mãe, enquanto já nascido, ou também no útero, uma alimentação ruim, na hora que esse indivíduo adulto, mesmo da criança adulta, ele submeter a um ambiente obesogênico, essa micróbia dele, que foi pré-condicionada e estava quietinha, começa a não só reconhecer a inflamação, como começa a promover a inflamação. E aí,
Essa promoção da inflamação, como ele mostra, ele fala no trabalho, se caracteriza, por exemplo, pela secreção de proteínas inflamatórias, citocinas inflamatórias, a expressão de receptores, os Toll-like receptors, mostrando que essa micróglia passa a ser, então, como ela é uma célula imune, né, da imunidade inata, mas residente lá no cérebro, ela passa, então, a funcionar contra o cérebro. E aí, é uma coisa que eles estão estudando no sentido assim, bem, temos que prestar atenção nessa coisa da micróglia para ver se a gente pode intervir, se a gente entender melhor a relação da dieta. E aí ele, como eu comentei, ele diz assim, olha, interessante que alguns estudos em murinos, né, nos roedores, mostram que nesse período sensível pós-natal, se você coloca fibras, reduz a glicose, como eu falei, você pode melhorar a situação. Então, é mais aí um estudo mostrando, então, basicamente, que a inflamação crônica é mais complexa do que a gente imagina, quer dizer, o sistema nervoso não é simplesmente um agente passivo que recebe essa inflamação do tecido adiposo, das adipocinas e pronto, não. Ele tem células lá que residem, que recebem isso, respondem isso, provavelmente promovem, espalham isso. Então, por isso que aquela ideia lá, né? Takes a village, né? É toda uma vila para criar uma criança e é toda uma vila para estabilizar o metabolismo ou para promover o metabolismo inflamatório. Tá ok, gente? Então, mais um trabalhinho aí para a gente ir aprendendo sobre o tema. Deixe seu like aí, um grande abraço. Eu sempre tento deixar com os 10 minutos, mas você vê que passa. Eu vou tentar fazer vídeos mais curtos, prometo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.